que consigo de olho assim, e que consigo de eu tesouro, assumirá como um decretado, uma vida de matar. Da preparado, preparado, balançou. Da preparado, preparado, balançou. Vamos com sabão, para tudo no mesmo trabalho. Vamos com música, até não tirar nada. Novidade, um pouco calma, corona não. O sentimento se seca, eu tenho uma aspiração. Se eu tiver que quebrar, se eu corona não. Leva para 2020, oh, eu vou pensar no dia. Intenção de na minha cabeça. Hoje está no máximo. Fui monta boca, monta olho, monta nariz. Sabia de forma fácil de conta. Para dizendo, sim, bro. Eu não estou pedindo isso, tem paciência. E ninguém vai aprender, não está bom de ganhar. Você é o responsável só por a cabeça. Otalo José, mi corona miró. Otalo José, mi corona miró. Si no se está duro, no lo podrá. Deus fala muito força, só me ajudar. Deus fala muito força, só me ajudar. Tudo bem até chegou, tudo bem até chegou. Outra quarentena. E tudo. Vamos sofrer. Que ajudar. Ele conseguiu de olho assim, ele conseguiu de eu tesouro. Assumirá como um decretado, uma vida de matar. Da preparado, preparado, balançou. Da preparado, preparado, balançou. Boa noite. Mantenha-se para a gente estar a assistir no momento. Para falar mais um viagem, nós estamos na edição de programa de Ujo de Lupa. No Billy para mais um exercício de cidadania. E suma que a gente está na Ligano para perguntar sobre o programa Ujo de Lupa, se contra está suspenso se atividades. E não bem essa noite para falar gente como não. Nós está ali, suma que nós sabemos como no país volta à normalidade constitucional e governo, órgãos de soberania está na trabalhar em plenitude. E nós esperamos como a nível político e que tenha mais uma agitação, não é? E não só para ver aquela outro coisa aí, porque coronavírus também está a controlar sistemas no momento. Então nós decidimos dar pausa, não é verdade, para dar mais uma atenção especial na resolução, digamos, de processo ou dessa pandemia de Covid-19. Não é que ele é um agente especial, mas não, é um problema que não tem que resolver e no nível de todo o mundo, todos os estados do mundo está na evidência meios e formas para poder ajudar na resolução, digamos, desses problemas de pandemia. E em que se ensina chega voz de melhor formas, porque mecanismos que estão a utilizar nesse preciso momento para poder papel com voz e que de habitual no momento
recorrer via através do computador, nunca sabe se você está no bem ou não, em perfeita condição. Por isso que eu estava na saia alguns minutos antes de ir bem. Em caso tem algumas dificuldades que você está na vão atravessar algumas dificuldades a nível de minha comunicação e vou fazer questão de poder alertar, nunca tem outros mecanismos, porque mbota nha, olha que na transporte público mbota nha mala, nha mochila, onde aqui está nha telefones, nha tudo pertences pessoal, nha coisas, tudo bem. Nesse momento acredita que nunca tem nenhum telefone nesse preciso momento e recorrer meios de computador para poder bem papear com o povo de Guiné-Bissau. Por isso, suma uma coisa que nunca experimentar, nunca aciona esses mecanismos, nunca para fazer direto. Se tem qualquer dificuldade, vou alertar para poder jogar qualquer alternativas possíveis. E mantenha na para todo o povo de Guiné-Bissau que está assistindo nesse momento, é especial para Yaya, não mantenhas Yaya da Jaló, que é um dos ouvintes assíduos do programa Ude do Lupa, e não só ouvinte de programa de Ude do Lupa, mas também está na ajuda na edificação do programa e tem uma contribuição que o Ude do Lupa está muito valioso dessa parte em termos de comunicação e atualização do próprio programa Ude do Lupa. Acredita, como tem informações, que também a partir dele que o Ude do Lupa, na verdade, que está ou naquele preciso momento e que tem a informação. Então, obrigado, Yaya, já logo para essa quarentena, para Deus que está no céu, poder livrar-nos dessa praga e para não poder realmente ultrapassar, para não retomar a vida normal. Me mantenha para a irmã Antonieta Mendes, boa noite. Uma Ludrissa Valdé, me mantenha de coração. E para falar com nós está mais uma vez no programa Ude de Lupa, ou seja, para mais um exercício, digamos, de cidadania. Não diz a voz boa Páscoa para todos os clientes. Não quero dedicado só para cristãos, não é verdade? Suma que não conhece contexto de Guiné-Bissau e não se vê como na Guiné-Bissau nunca tem questão de religião para falar como não hora que chega alguma festa ou algum uma coisa ligado ao cristianismo que ninguém quer participar. Na Guiné-Bissau isto que tem essa diversidade que Deus improvisa no nosso país, é um país muito rico, só que não se vê em termos de cultura. Guiné-Bissau é um país de referência e até nesse preciso momento não está falando Deus obrigado porque que existe um conflito a nível social que tem a ver com religião cristão e não cristão ou muçulmana. Então, isto está a mostrar sã convivência entre todos os filhos de Guiné-Bissau. Para falar como não diga bom Páscoa para todos eles, e muito especial a cristãos, para recordar como que não se vê Páscoa, etapa de ressurreição, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a hóstia que significa, no catapapia de Páscoa no sentido de libertação do povo de Israel de Egito para a terra prometida ou Canaã, mas sim, nesse preciso momento, hora que não assinalar eventos de Páscoa, não está na papia verdadeiramente sobre morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga bom Páscoa para tudo, para a minha cabeça e para tudo cristãos, para falar com e preciso, nesse preciso momento muito particular que nós estamos a assistir, de coronavírus, nunca pude começar a papiar, nunca
lança no vibrante apelo para todos os que nos acompanham e com aqueles que não bem terem a oportunidade de acompanhar para falar como nesse preciso momento e preciso imprescindível para estar a assistir, ou seja, respeitar orientações que deixaram para governos, ou que não falar de governos, não quero referir só do meu país, mas não quero referir a lugares onde é que o povo de Guiné-Bissau, filhos de Guiné-Bissau em especial, está espalhado no mundo fora. Então, para que lá, não está a pedir máxima contenção, para respeitar regras ditadas por autoridades médicas, para falar como é esse caminho a seguir, eles e único gente nesse preciso momento que não pode estar a assistir, que não pode estar a seguir essa orientação na vigência dessa pandemia. Agradeço imensamente ao governo de Guiné-Bissau em especial, suma que nós não sabemos e de não conhecimento a nosso estudo de como a Guiné-Bissau é um Estado por construir e um Estado carente e um Estado dependente. Guiné-Bissau para funcionar ou para trabalhar enquanto Estado, para continuar a exercer alguma coisa enquanto Estado, e precisa de apoio realmente de comunidade internacional. Para falar como no orçamento geral do Estado, normalmente o Estado de Guiné-Bissau responde mais do que 60% daquilo lá. Quer dizer, para a Guiné-Bissau realizar-se atividades normais e precisa, sim senhora, da ajuda, digamos, da comunidade internacional. Por razão, por esse motivo, só que não se vê como o país, o mundo está bloqueado, não é? Interrompido todos os sistemas de comunicação, ou seja, de comunicações, né, para vias de transportes. Então, cada país está na estuda do modo isolado, mecanismos, está a encontrar mecanismos para resolução ou para enfrentar a própria essa crise que nós chamamos de Covid-19. Para ver que lá não e antes de avançar, o escritor Marcelo Aratunha, irmão do coração, que teve o privilégio, digamos, de trocar impressão nos últimos 3 dias, me fica muito maravilhado, realmente muito satisfeito, muito surpreendido com algumas indicações, algumas explanações que não fazem uma abordagem geral do que é aqui Guiné-Bissau e ter uma orientação realmente muito vincado ao desenvolvimento de Guiné-Bissau. Também para o democrata em nação, Juvenal, que todo mundo conhece, que não se vê como é um dos combatentes que entra na fileira para o desenvolvimento de Guiné-Bissau ou para a reforma, ou para uma nova reforma que não convida a Guiné-Bissau desde a primeira hora e participar e faz parte nessa caminhada de poder alavancar o país para um desenvolvimento que nós não desejamos. Só que não se vê como a Guiné-Bissau nesse momento está a atravessar um momento extremamente complicado, um momento muito difícil, tendo em conta aquilo que me falou, de como a Guiné-Bissau é um Estado carente e um Estado dependente. Então, face a esse coronavírus, significa que nós se tem aqueles que devem pagar consequências dessa pandemia e nascendo filhos de Guiné-Bissau ou países mais pobres. Para aquela uso de lupa, 6 de noite, se uma cultura alguém está na ponta, que é que tema do dia, não está não tem nada especial, não me só ajuda no sentido de encontrar mecanismos mais viáveis, não é? No sentido de não enfrentar problema que dá no estudo, não é? Número de casos subia a 33 ou 35, se não me engano, salvo erro, de gente que estaria contaminado com o coronavírus, com o detectado coronavírus,
no país e ainda aos para informações que têm acesso e tem um alargamento de infecção para o interior do país, concretamente na região de Cacheu e na Canchungo em especial. Portanto, para que ela sirva de preocupação e nesse preciso momento a nós, todos filhos de Guiné-Bissau, deve de concentrar, deve de unir, deve de juntar esforço, não é verdade? No sentido de poder, a nós todos, no trabalhar para poder ultrapassar essa praga ou para poder ajudar a enfrentar a situação que talvez de não comparado até nem não resista nenhum dado histórico que mostram de gravidade de alguma situação de pandemia que conseguia abalar o mundo inteiro, suma o que está a acontecer nesse preciso momento. Então, para ver aqui lá, não tem algumas recomendações que não se diz para o executivo, liderado para engenheiro Nuno Gomes Nabian. E primeiro, antes que não disse aquilo, não me disse no grande no agradecimento, aliás, para o próprio governo, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, General Umaru Sissoco Embalo, e com o próprio governo Nuno Gomes Nabian para o engajamento que está a levar a cabo na resolução, digamos, desses problemas e como é que está a lutar para poder enfrentar a situação, digamos, de coronavírus. Malamente fica muito contente, o Último de Lupa está muito satisfeito. Olha aqui, olha, forças de ordem entra terreno no sentido de poder estar sensibilizando a população para poder mais saber como é que tem que lidar, quais cuidados que tem que fazer para poder enfrentar esse fenômeno. Porque, na verdade, acaba a pena para não estar na meter outro, para não meter outro mantampa no corpo ou estar na suta outro, que tem sentido realmente, suma que não disse, não cana está ali na papia, de que não papia vai já. Por quê? Porque o povo que é culpado, o povo de Guiné-Bissau que é culpado para perceber sobre a gravidade dessa doença e também para perceber como é que tem que enfrentar e o povo de Guiné-Bissau que tem culpa porque eles é que instruído, é que tem culpa porque é que sabe que declara que estado de emergência. O povo de Guiné-Bissau que tem culpa se é que sabe que significa estado de emergência, é que tem culpa porque se é que sabe que gravidade de doença, porque hora que não fala povo em geral, que tem culpa por isto porque tem que informar, tem que ensinar, tem que mostrar a situação antes que ele aconteça. Quer dizer, o povo de dar uma oportunidade, em outras palavras, de ouvir a televisão, de ter acesso à televisão, o povo de dar uma oportunidade de ir para a escola, para estar interagido de situação ou de qualquer fenômeno que poderia abalar se sociedade, outra sociedade, mundo inteiro. O povo de Guiné-Bissau deve dar uma oportunidade de poder realmente ter mecanismos para deparar com situações. Então, se cada essa oportunidade, se uma carne ir no conhecimento com uma PAGC e um agente irresponsável, malamente, vou desculpar para a expressão, nunca tem outro alguém para culpa na Guiné-Bissau sem PAGC. Malamente, para ver que é que manda sempre vou recarregar na PAGC, sempre botou uma culpa a tudo de Guiné-Bissau, põe na PAGC, porque PAGC é o único responsável e o único alguém comandando a Guiné-Bissau ao longo desse tempo todo. Então, sendo assim, Capuribai cujo um senegalês, nem Capuribai cujo um outro alguém na outro planeta para falar como a boca irresponsável para problemas, digamos, de Guiné-Bissau. Mas sim, senhora, responsável de chamar o PAGC, pois que PAGC que prioriza a instrução, e que prioriza a educação, e que prioriza o ensino para o povo durante esses quase meio século, 47 anos de não independência, e povo que dado oportunidade para realmente poder assistir o mundo que ele vive. Então, para aquela a minha orça, nunca pude lançar
para dar culpa ou para recair sobre o povo, para falar isso no Manaus, vos é culpado porque você está a cumprir estado de emergência, ou declarar o estado de emergência, a boca sabe o que aquilo significa, então, portanto, a bolsa fica culpado, ou a bolsa é culpado. Se não responsabiliza o povo de Guiné-Bissau para falar isso, como eles irresponsáveis, para que catar a ordem, ou para que falar do estado de emergência, para que entende que é que está de emergência, e significa a mim próprio estar a ser um bocado irresponsável. Por quê? Porque, enquanto professor, digamos, a mim que por isso está aluno para um curso que a mim que sinal, quer dizer, apontar um curso que nunca ensinar na sala de aulas, e ele fala, e ele que se para mim soltar para ver aquilo lá. Ora que um professor, agente de ensino, alguém fazer esse tipo de procedimento, significa como ele primeiro irresponsável e primeiro alguém que tem a responsabilidade. Porque ele que deve de dar ensino, ele que deve de ensinar uma caixa que é fácil, então que por culpa que há que outro alguém para falar com não, bonito de se viver isso. E tal qual, que não pode falar governo de Guiné-Bissau, de como vão subir como Estado e continuidade, porque está na fala nitidamente de governo atual liderado pelo engenheiro Nuno Gomes Nabian, mas sem se referir conjuntos de governos que sucediam ao longo da independência até ali, sem falta de responsabilidade, no sentido de poder alargar o processo de ensino para toda a população, e não cana por estar a gastar momento ou tempo, aliás, para estar a falar gente como não, poder de respeitar ou não, o que é que significa estado de emergência. Então, para aquele né, âmbito de falta de conhecimento do meu povo, porque é dada oportunidade, mas lá cansa falar isso, de falar gente como é preciso e urgente para realmente o governo fazer adoção de novas estratégias para poder adaptar à realidade, digamos, de Guiné-Bissau. Cada país está na lida com essa pandemia de uma forma especial, quer dizer, decisões que tomaram na Alemanha é igual que decisões que tomaram na França, e decisões que tomaram na França não é igual a decisões que tomaram no Reino Unido, e decisões que tomaram no Reino Unido é igual que aquilo que implementaram na Itália ou na Espanha e na Portugal. Então, significa que não tem que ser como há, cada quem deve adotar mecanismos de enfrentar problema, tendo em conta a si próprio realidade, não é? Porque senão que faz aquilo lá, não está na correr um dinheiro muito grave. E é preciso cada problema para não estudá-lo, não compreendê-lo e não tomar decisão de acordo com a realidade de no país. Que é como ela me está falando com aquilo lá, ou ainda me está a nível de agradecimento, contente muito, olha como o Ministério do Interior toma engajamento, está na ajuda na população, está na forma na população, ou informa eles sobre situação de gravidade do coronavírus e como é que tem que lidar com ela. De mesmo modo, contente olha com o governo através do Ministério do Interior e fazer aquisição de motorizadas para informações que chegaram quase 100 motas para poder alargar a nível no guardas de fronteira, não é? Bom, malamente, pelo menos, papel já sobre esse assunto desde começada, porque ele não conhecimento como não fronteiras muito vulneráveis, vou poder entrar em Guiné-Bissau ou sair fora de Guiné-Bissau sem passar para postos de controle e ter mais de 100, 200 caminhos, tanto a nível do norte como a nível do leste, ora como se sai fora de Guiné-Bissau. Para aquilo lá, nós estamos a convidar o governo Nuno Gomes Nabian não contente, através do ministro do Interior, de maneira que conseguir afetar guardas de fronteira sobre alguns meios a nível de motorizadas para estar na controla e não a pedir responsáveis que estão na fronteira para falar isso como é ter um trabalho muito enorme, ter um trabalho de muita responsabilidade e nesse momento cada quem deve assumir essa responsabilidade realmente.
governo toma de engajamento, então cabe gente que colocado a nível de fronteira para trabalhar no sentido de poder realmente responder à expectativa do povo de Guiné-Bissau e do governo, digamos, de Guiné-Bissau. Esse que apelo que nós temos, né? Ou não manifestações de alegria sobre a atuação do atual governo, para falar com a Guiné-Bissau e de todo filho de Guiné-Bissau sem mim, e que é segredo para ninguém, e que é preciso pontar que não passa na Guiné-Bissau, a nós todo e de nosso conhecimento como nós estado em um estado pedinte, em um estado dependente, em um estado que vive só com ajuda internacional. Guiné-Bissau tem, infelizmente, gerido, tem nesse preciso momento, só com ajuda internacional. Por quê? Porque não tem agentes irresponsáveis que assumem a administração pública, que assumem o destino do nosso país ao longo desses 40 e tal anos de não independência, é que conseguir galvanizar, é que conseguir levar o país para aquela independência que nós não, realmente não desejamos. Para falar com uma independência que falado, Guiné-Bissau que liberta, mas o povo de Guiné-Bissau ainda quer saber o que significa independência, é que saber ainda o que significa libertação, é que saber ainda o que significa realmente alguma coisa ligada à não independência. E por isso para não trabalhar, apesar que passa já muito tempo para ali, mas não cana desanimar, não continua a trabalhar e não convida todo o povo de Guiné-Bissau para falar assim como e preciso para não trabalhar afincadamente para a afirmação do nosso Estado na Guiné-Bissau. Valdecir Richards na apontando sobre qualquer visão como por ter sobre o acontecimento histórico da atualidade de Guiné-Bissau. Bom, deixa-nos voltar ainda a coisa que tem ali para papel dela, se bem tem tempo, talvez, se bem ainda boca e faltam para se bem naquela perspectiva como estilo e que em concreto como estilo para falar nela numa perspectiva histórica. Não me fala povo de Guiné-Bissau, apela ao governo, ou bem só para poder divertir com o povo de Guiné-Bissau, em especial para lançar um vibrante apelo ao governo liderado pelo engenheiro Nuno Gomes Nabian, para falar de como o de lupa depois de para e jubi situações que sobretudo nas 2 últimas semanas, como é que situações que desenvolvem no país. Não entendi como a não academia de ser os ouvintes que elogiam ou fazem críticas, mas sim não devo de entrar com um componente de ideias para junto, não partilhar ideias que nos ajudam para encontrar uma solução mais viável, porque ninguém está preparado, e até nenhum país no mundo que estava preparado sobre a questão de Covid-19. Quer dizer, é um fenômeno novo. Hora que cedo assim significa que é preciso um raciocínio rápido e preciso também adaptar conjuntos de soluções conforme o tempo está na baia. Então, para aquela nona pedir, se aqui não se vê como na Guiné-Bissau, após declaração de estado de emergência, e governo, ou seja, numa primeira fase, tudo coisas estava bloqueado, e que tem todo o mercado estava encerrado, para além do mercado de bens essenciais. E nesse preciso momento, e no outro momento, o governo entendeu como e tem que desbloquear algumas situações que tem a ver com o mercado ainda, para falar com a população de Guiné-Bissau não tem liberdade para circular a partir de 7 horas da manhã até 11 horas. Naquilo que está a referir sobre esse aspecto do horário, o Didilupa entende como e que como é mau que hora que declarado de 7 horas a 11 horas, não que põe aquilo em causa e nem não cana pôr em causa, mas não a convida
nós não convidamos o governo, mais uma vez, para falar com uma. E preciso um alargamento de horas. Preciso para alargar aqui horas. E preciso alargar aqui horas para mais horas, por quê? Porque um dos questões mais relevantes naquilo que tem a ver com prevenção de ex-Covid-19 e tem a ver com aglomeração de pessoas. Por isso, uma das recomendações que dado é para a gente se distanciar no máximo ou no mínimo até 2 metros, 1,80 m a 2 metros. Então, esta sendo uma das formas para poder prevenir um eventual contágio de pessoa para outra pessoa. Então, se essa que é a realidade, nós estamos falando como o primeiro problema para poder evitar, ou a primeira solução para poder evitar contágio, e tem a ver com o juntamento de gentes. Então, se isto tem a ver com o juntamento de gentes, não está falando governo, não na papel de cidade, senão não imagina a cidade de Bissau, não imagina não. Conforme dados de recenseamento último, Guiné-Bissau está a mais de 150 mil habitantes. Então, não põe não pensa dados estatísticos e está permitindo, e serve só para não poder fazer reflexões de tudo que cá nós não fazer, tudo decisões que nós não fazer, para isso como de existir licenciamento está fazendo realmente para não poder ter a imagem real de sociedade e de comunidade onde é que nós estamos nela, para eventual decisões que nós não tomamos, para não poder enquadrar dentro de que contexto. Se essa é verdade, não me estou falando com má, se Bissau capital, na Portal, quase mais de 100 e tal mil população residente, e vou falar com uma, tudo é 100 e tal mil pecadores que estão na Bissau, na Bata Bai Fera, a partir, tudo eles é obrigado a Bai Fera de 7 horas a 11 horas. E não na papel uma situação onde é que transporte que tem, que tem transporte público no nosso país. E sistemas de transporte também está paralisado. Se assim é cedo, significa de 7 horas, nisso mandurga o bucuri, buchiga mercado, 7 horas, o canal já abre. Por quê? Porque gente próprio que vai abrir, é que conseguir chegar lá naquele momento. Bideiras, etc., se cana conseguir chegar lá naquele preciso momento. Então há uma dificuldade. Para apelo que tem para lançar para o governo e para falar com uma, e preciso para não largar o horário de 11 horas, pelo menos até 3 horas ou 5 horas de tarde. Até 5 horas de tarde. Que um olha como que salutar, que normal, povo de circular, gente de circular, respeitando tudo medidas com cuidado, tudo orientações cuidado, tudo medidas de prevenção, mas povo de circular mais ou menos a partir de 7 horas até 5 horas de tarde. Este período normal, salutar, para cada quem ter tempo suficiente de poder vai arranjar que não arranjar, aqueles que não vai bindi para poder bindi na tempo útil e aqueles que não bindi para poder começar a arranjar coisa de comer para levar para casa, para poder ter um tempo útil para isso. Então, para aquela lá, tendo em conta a dificuldade que o país tem, né? Tendo em conta as dificuldades de Guiné-Bissau, um país muito desorganizado, um país que pede ser desorganizado ao longo de 40 e tal anos, e de não conhecimento a não estudo, que precisa de ninguém passada, porque não estudo filhos de Guiné-Bissau, e não vivi na Guiné-Bissau, e não se viu como no país que chega de organizar em nenhum aspecto. E a comanda não está falando como problemas de Guiné-Bissau, é um problema conjuntural, e que tem áreas que não tocam na Guiné-Bissau para falar como está organizado, todo está desorganizado. Então, daí, e hora que não chega na situação suma desde doença que larga assim todo mundo, e preciso adaptar a solução à realidade. Um é outro país, nas zonas da Dinamarca, para ir fora, um outro país que não está lembrando em momento. O governo é declarado também estado de emergência suma na Guiné-Bissau, mas o povo na circular normal.
Que falar como aquilo que tem que acontecer na Guiné-Bissau, mas não digo de suma que não explica e não continua a explicar, a gente como tudo soluções tem que adaptar com a realidade de que povo. Ora que não quer tomar e não quer respeitar, ou seja, não quer cumprir com isso, não também acabar para pôr povo no sofrimento e que lá cá está direito. Porque o objetivo de declaração de estado de emergência e para poder salvaguardar bem maior, cal bem maior, não falar de vida de nossa população. Então, se aquilo é cedo verdade, e significa, na verdade, nunca tem na nome de salvaguarda de integridade física de povo, nunca deve matar eles também para outro lado. Então, daí, não está falando governo, para ir poder moderar, tomar decisões moderadas, no sentido de poder adaptar-se decisões na realidade do povo. Então, não apelo a meca detentor de poder real, minha apelo ou na declaração e que é vinculativo, e na opinião que não está mentindo, que está vinculando ninguém, nós simples cidadãos que estão a mentir, na opinião, enquanto cidadão, é um exercício de cidadania que nós assumimos realmente com o povo. Para falar com mais, preciso alargar a hora, 11 horas, e muito, muito, muito pequenino, para uns 100 e tal mil pecadores, a quase 200 mil pecadores que estão na Bissau, para por ir mercado, para juntar na mercado, se não sabe como é que é tudo bairros que tem mercados, realmente, e esse governo que é culpado para aquela lá, quem que é culpado para aquela lá? E governos que sucedem, governos que assumem destino do país a manga de tempo para ali, mas, no entanto, a população que não conseguir, para curto espaço de tempo, e só cria problemas e que está na sendo solução. Então, próximo usar de governo, encontro com o governo na TNE, conselho de ministro, para discutir a situação e de uma maneira de alargar horas, porque ao invés de estar a proteger contágio de população, está simplesmente a trabalhar para ele se contaminar mais. Por quê? Porque vou alargar um curto espaço de tempo para tudo que a gente vai juntar lá. Então, vírus que tem que juntar, é capaz de fazer 4, 5 horas para começar a passar de um alguém para outro. E um simples contato direto e por passa. Então, se sendo assim, não a pedir, o de Lupa está a pedir essa noite, governo liderado para Nuno Gomes Nabian, no sentido de poder fazer alargamento do horário, esse horário de 7 horas a 11 horas, e muito pequenino realmente, mas muito pequenino mesmo. E, suma que não falar, e preciso adaptar na realidade ou decisões que não tomadas na Guiné-Bissau e tem que vai em conformidade com a realidade socioeconômico e político e cultural de Guiné-Bissau. Essa é a realidade que não menciona. Então, sendo assim, não me para o governo agilizar no sentido de poder garantir serviço mínimo naquilo que tem a ver com o transporte de população. Repito, não me para o governo garantir um serviço mínimo naquilo que tem a ver com o transporte de nossa população. Por quê? Como andar não apela para ter garantia de um serviço mínimo a nível da população? Porque imagine que alguém, se usa de transporte, tudo está paralisado. Ou talvez tenha hora que falaram como até 11 horas. Doença que acolhe hora, nem minuto, que está tocando, alguém importa. De repente, e chega a hora de um alguém, e chega a hora de parir. O cara falar como não, gosto de bocar por ir parir porque é hora, a partir da hora ali, bocar
e hora que não declara que ninguém cá pode circular. Tá a ver? Boca pode falar como a partir desse momento, cabeça cadeibre deba aqui cidadão, ou ele culpado porque cabeça dele ou barriga na torcer, ou algum problema ou já a nível de saúde, naquele preciso momento que eu não declarar já como que alguém cá pode fazer. Bom, não sei como e tem algumas situações e falado como e tem gente que livre trânsito, não sei desse, muito bem. Mas não se vê cá hospitais que não tem na Guiné-Bissau, não tem cá aqui sistemas de saúde que não tem na Guiné-Bissau. E bocana chama e dificilmente bu chama ambulância a partir de casa de hospital para vir buscar uma casa para levar ao hospital. Que é praticamente impossível. Então, sendo assim, o governo tem que garantir um serviço mínimo. O governo vai ver o que é que pode fazer, mas se como assim não falar com um estado de emergência, logo ninguém não pode não vai nem cá se você tem que morrer ou doença atacar ou tem que ficar lá para morrer. Não, é que é isso. É que é isso que significa realmente estado de emergência. Que é isso que significa. Estado de emergência em nenhuma circunstância e que chega a significar isso. Portanto, para que lá, não está pelo governo, vai ter um serviço mínimo que tem que garantir. Se uma Guiné-Bissau é um país organizado, taxistas com toca-toca, se falaram como para os seguintes e eles preferem para. Então o governo entra para encontrar outra forma de poder se entrar em contato com privados, aqueles que têm toca-toca ou aqueles que têm táxi, assumir um contrato com eles no sentido de poder realmente estar circulando aqui preciso momento. Porque, se uma que não falar, e que significa, não me comparar a Europa com a África, nem muito menos a minha país. Mas transporte público tem, declarar o estado de sítio, ele próprio que diz na Murina, ele Guiné-Bissau ainda, e Deus obrigado até no momento, e que registrado ainda mortes, ou que se talvez a minha está atualizado, mas pelo menos informações que chegam, até nesse preciso momento não existe ainda mortes, não é? Então, mas gente na Murina, dezenas e dezenas de... Mas tem transporte. Tem transporte. Então, tem transporte mesmo. Por exemplo, o caso de Portugal, tem transporte. Na toda parte do mundo tem próprio, tem transporte. Só que agora quando vai ter que subir na net, se não vai comprar coisas no mercado, que é permitido, vai fazer isso. Porque garantido o serviço mínimo, para ficar na casa toca o muro. Então, pensa como e preciso adotar um mecanismo, encontrar soluções de acordo com a realidade. É verdade? Se uma não se vê, não cá poder falar com bom, tudo coisas logo tem que ficar parado, gente se cana comer, gente quem olha de comer para morrer, não, aquela irresponsabilidade, e pensa como na convidar o governo liderado para engenheiro Nuno Gomes Tabião, para ajudar a encontrar solução, no sentido de garantir o serviço mínimo, em caso de tem casos de emergência, e não se vê como nos hospitais, suma como falar, em caso de nunca fiz se Simão Mendes teriam mais de 5 carros, ou 10 carros, 10 ambulâncias, que podem satisfazer interesse ou necessidade de capital. Por isso, tem que garantir o serviço mínimo a nível, digamos, de transporte, porque se assim, realmente não cana poder avançar. Um problema que tem sim de noite, talvez no ponto central, ele como que é que não deve fazer? E pergunta que não está lançando na ar, e pergunta que inquietam, e pergunta que deixa muito chateado realmente nas dias. O que é que o Guiné-Bissau está a fazer? O que é que o Guiné-Bissau está a trabalhar nesse preciso momento para poder contornar eventual consequências que podem vir dessa pandemia? Ou não está só a assistir pandemia, não está só a assistir esse espetáculo de
de coronavírus, tem hora que vem a ter problemas insuportáveis, não está começando a falar, não está começando a pedir Deus, ou falar gente, bobá raça, não, bobá orar, ou bobá fazer aquilo lá. O que é que Guiné-Bissau está a fazer nesse momento? Nível de nossa população e a nível do Estado. Alguma coisa tem que fazer. Nunca pode ficar com braços cruzados, da pensar como fim dessa pandemia, coisas não serem igual. Se alguém pensar como depois de 2 meses, ou 1 mês, ou ali que nunca se ficar tempo caminho, nunca se vê porque nunca fosse futuro. Ora que bichos acabar, isso significa mundo nascer igual, mundo can nascer igual, mundo nascer totalmente diferente. Depois de coronavírus passar, mundo nascer um mundo diferente. É tudo que a gente precisa de esperar, é tudo que a gente pode ficar tranquilo, perceber como depois de coronavírus passar, não teremos um mundo diferente. Está fazendo uma previsão a nível mundial para contar como é possível para mim ter ruptura de alimentação de bens essenciais a nível do mundo. Para isso, e torna inquietante e preocupante para mim essa noite para falar, ou para punta na Guiné-Bissau, que é que o Estado, o povo, ou o Estado está trabalhando no momento como forma de poder travar ou de poder quebrar com grandes consequências que podem vir depois dessa situação. O que é que não deve travar? O que é que não deve fazer no momento? Nunca pode ficar na chora e nem nunca pode ficar só na fala de gente acabou de sair de casa. Que é essa que é a solução. O que é que Guiné-Bissau, no meu entendimento de mim, pode estar errado? O que é que Guiné-Bissau, enquanto Estado, deve de prontear nesse preciso momento? E preciso começar a delinear algumas estratégias para curto, médio e longo prazo. Porque no Estado de Guiné-Bissau, na papel, nas últimas informações que tem, em KCBC, não pode estar desatualizado, mas não muito desatualizado. O povo de Guiné-Bissau está consumindo mais de 200.000 toneladas de arroz por ano na Guiné-Bissau. Nas 200.000 toneladas, segundo o Ministério de Comércio de Guiné-Bissau, a nós não está produzindo menos de 20.000 toneladas de arroz. E na Guiné-Bissau, hora que a gente está comendo, é que comer ainda. Quer dizer, pode comer mancara, e pode comer mandioca, e pode comer batata, e pode comer nhambi, toque farta, mas pelo facto de que comer arroz, e está falando que comer. Mas então já está farto de que outros elementos, e tem alguma coisa que comer, está bem. Então, que ele está convidando aqui? Que ele está convidando para falar com e preciso, para a gente estar trabalhar, nesse preciso momento, não pode gastar todo o tempo, nós estamos aprendendo para acabar um carro, ou para acabar outro carro, que está contra. Nunca pode estar contra, porque não falaram que a doença está cambiando de pecador para pecador, então mal nunca pode estar contra a retenção de gente dentro de casas. Mas é preciso fazer um trabalho. Trabalho com elementos por recomendar de noite. E para falar como o governo deve encontrar uma estratégia, o governo deve encontrar um mecanismo, o governo deve encontrar formas de poder realmente começar a incentivar a agricultura no país. Se há 40 e tal anos de independência, não no papel de agricultura, não sabe o que é agricultura e qual é a importância da agricultura, nesse preciso momento, e preciso chamar tudo gente para falar isso como sim, senhor, gente deve voltar à agricultura. Mas não quer comandar a agricultura como uma solução imediata nesse preciso momento, como um caminho que tem que ser seguido quase obrigatório no momento. Não imagina todo o arroz que também 80%, aliás, 100 e tal mil toneladas também do exterior.
e bem de Ásia, e bem de não sei quanto, para poder tratar nos portos para o consumo. Não tem, digamos, não tem uma agricultura já paralisada, uma agricultura, uma monoagricultura, não é? Só castanhas de caju, blanhas tudo, e o Salgado toma de conta dela, ninguém interessa nada de blanhas, e a maioria da população de Guiné-Bissau não se vê como agricultores, e esses agricultores dependem do único produto chamado castanho de caju. Só que não se vê como vírus, ninguém quer ter prognóstico, ninguém quer saber quando que aquilo vai acabar. Então, tem um trabalho que tem que começar a fazer o negócio. Qual trabalho que deve começar a fazer o negócio? Não tem que incentivar a população e não tem que criar mecanismos nesse preciso momento para poder atacar o setor produtivo, nomeadamente a agricultura. Gente tem que voltar a labrar. Gente tem que dar meios para labrar. Porque um café como se arroz na falta na China, a povo chinês, se está consumindo em grande quantidade ou não, nunca se vê. Mas se tem ruptura a nível de ser estoque de arroz, com certeza é cana mandar para Guiné-Bissau. De igual modo, quem cana falar de Vietnã, suma que não arroz, maioria está vindo de Vietnã, maioria de barcos está saindo de Vietnã, e pensa como esse povo de vietnamitas está com falta de arroz, nunca é cana vai exportar para Guiné-Bissau. Porque não podemos ter uma situação que não se vê quando que é bichos na cama. Alguém pode se ver nessa noite, mas pelo menos a mim, nunca se vê quando que é praga por acabar. E qualquer contornos que não pode esperar desse. Então, e por ter uma ruptura, só que a gente se prive, e por ter uma ruptura a nível de bens essenciais. É claro que Portugal canabás porta bens essenciais para Guiné-Bissau, se não falta povo português. Então, o que é que preciso fazer? Senegal vai dizer ninguém entrar nessa fronteira para comprar os lá para te seguir Guiné-Bissau, por enquanto ainda falta na Senegal. Então, eu preciso, na exótica, num plano, digamos, num curto, o que é que tem que trabalhar nesse momento e adapta a realidade que não vive, ou seja, as situações que não vive, a não realidade. Guiné-Bissau é um país agrícola, essencialmente agrícola. Então, é preciso criar mecanismos como solução. E preciso para começar a entabular contactos com parceiros internacionais, nomeadamente governo chinês, no sentido de dano, afetando de algumas máquinas, realmente para não poder começar a trabalhar a nível de agricultura. Porque se nunca fazia, senhor irmãos, não está lá. Se nunca fazia, o povo de Guiné-Bissau está condenado à autodestruição. Se nunca fazer, significa que uma fome pode matar a população a qualquer dia. Pode correr com o dinheiro na bolsa, mas só que tem que comprar para participar de Guiné-Bissau. O que é que eu pode fazer? O que é que eu pode fazer? Daí, formas de luta contra essa pandemia, e que só fala gente, não, você está num carro, acabou vai vir carro, de tal hora até tal hora, e bom, falar com meu irmão, cabelo para condenar nessa hora, mas essa é a solução viável. Solução viável tem que encontrar mecanismos, nós estamos organizados. Mandar gente sentar na casa, governo responsabilizar. Porque há um problema que a gente está conseguindo entender na Guiné-Bissau, tem gosto. Gente só perguntar tudo, governantes, está falando como no problema, minha prioridade é educação e saúde. Só que um falta de respeito, hora que a gente pensa como prioridade de um país tem que ser do agricultura, aliás, tem que ser do educação e saúde.
Educação com saúde e coisas importantíssimos e setores chaves para desenvolvimento, mas e setor chave para desenvolvimento, mas só por poder conseguir uma boa educação e um bom saúde só por ter uma economia estável. Nenhum som de nós que assistimos essa noite e conhecer um país no mundo que tem uma economia fraca e tem uma boa educação e boa saúde. Que não existe. Capuri não existe. Porque educação e saúde e setores que têm grandes investimentos. Para aquilo não precisa ter dinheiro. Todos os governos que passam desde a independência, o único governo que tem consciência de desenvolvimento é o governo liderado por Luiz Cabral. O governo liderado por Luiz Cabral tem noção de que desenvolvimento é ter conceito de desenvolvimento, é saber o que está chamando desenvolvimento. Olha para ver o que como eu falo, o governo de Luiz Cabral tem noção de que desenvolvimento é saber o que desenvolvimento e quais caminhos para desenvolvimento. Porque o governo de Luiz Cabral é o único governo que passa na Guiné-Bissau, único, tem nesse preciso momento que na papel, tem de noite que na papel, que priorizou o setor econômico, que priorizou a economia, que tomou a economia e pôs em primeiro plano. Suponta a gente de década 80 que vive naquela altura, eu estou falando na tempo de Luiz Cabral, tempo a fábrica tal, Liti Blufu, em Cacibique, montagem de Naê, montagem daquilo, não na papel de setores produtivos, setores econômicos. Então, Luiz Cabral sacrifica o povo de Guiné-Bissau. Vou não acreditar. Todo o produto interno bruto de Guiné-Bissau está canalizado naquela altura para investimento no setor da economia. E vai até a altura que criaram armazéns de povo. O povo está fazendo fileira para buscar que farinha para comer. Mas Luiz Cabral teve visão. E se vê como a gente tem que sacrificar a osso para amanhã para poder alcançar desenvolvimento. Assim que está passando, só que está passando na vida na casa, assim que o Estado também tem que fazer. Se o povo quer sacrificar, segundo Adam Smith, grande economista, se tem sacrifício no presente, como é que nós não podemos esperar um futuro melhor se a nós não quer sacrificar a osso? Se agora no momento que você vive, você sacrifica, você faz poupança sério, para amanhã para poder ter casa, amanhã para poder garantir o beguiça, como é que você poder viver direito amanhã? Então, mecanismos para desenvolvimento está passando necessariamente não um investimento sério. O povo de Guiné-Bissau, nesse preciso momento, que tem que olhar como caminho para desenvolvimento, na papel de um desenvolvimento sustentável, e tem que passar necessariamente num investimento sério no setor econômico. Porque só a partir do momento que Guiné-Bissau tem ascendente e produzir aquilo que pode comer, isso significa que vou pôr milhares e milhares de dólares para comprar arroz no outro lado. Que é só invalia, que é só coisas importantes, que é só a economia aliviada, alivia o próprio coisa de economia naquilo que tem a ver com balança de pagamento a nível exterior. Vou controlar a circulação de moeda a nível de país. Então, pensar como é doença, uma das coisas que não tem que aproveitar dela. Ao invés de não ficar todo o tempo na chora, na mesquinha, na fala de coronavírus, e realmente para adotar uma estratégia capaz, nesse preciso momento, de enfrentar no futuro isso no outro tempo. Não é? Para aquilo lá, e preciso para destacar um investimento sério naquilo que tem a ver com a agricultura. Porque se não faz aquilo lá, não fala bolsa, não está condenado a um dia desaparecer para ver de fome. Guiné-Bissau, no momento, isso é alguém que tem condição, não sente pena, não papel com tristeza. Gente que tem condições para comprar um saco de arroz, está comprando cada dia
vira para comprar um caneca. Então, dia que alguém também conseguir, hoje em dia que de comprar aqui um caneca, porque tudo está bem refeito, aqui alguém está passando fome, está passando fome. Então, pera, razão. O Jujulupa está ali para recomendar, o governo, liderar para Nuno Gomes da Bião, comprar os para parte e cá esta solução, e bom, cá está contra. A gente que está a comprar os, a gente que está mais carenciados, esse muito bom, cá está contra isto, mas essa solução para o futuro, não, essa é a solução. Esse mais esse tempo. Tem que encarar a situação de uma forma real, não tem que encarar o problema de uma forma séria, não tem que trabalhar afincadamente para o desenvolvimento do nosso país. E para aquilo, está passa necessariamente num investimento muito sério. Nesse preciso momento, essa crise de Covid-19, o que é que está a convidar a Guiné-Bissau? Para ele, está a convidar para não poder fazer um investimento muito sério a nível do setor produtivo. Não tem que produzir o que não está comendo. Não tem que ser capaz de conseguir não adiantar cozinhar internamente. Para não conseguir adiantar cozinhar internamente, sem depender de outro alguém, e preciso para não produzir. Guiné-Bissau exportava já. Guiné-Bissau exportava já arroz. Durante a época colonial, até períodos, pouco tempo depois de nossa independência, e houve exportação de arroz na Guiné-Bissau. Na papel de uma altura que tem uma agricultura quase uma agricultura mecanizada. Ou seja, aliás, uma agricultura arcaica, uma agricultura de que gente está labrava só gente está labrava comum. Mas como é que não discute até nesse ponto? Como é que não discute até nessa altura? Goste mais de que 75% de que não está comer, que não adianta cozinhar e depender de país fora. E ainda não ouvi como tudo fronteiras está encerrado nesse preciso momento. E nesse tempo, para nós estar a começar por parar a campanha de agricultura. Nós estamos no mês de abril. Para preparar terreno. Aqueles que não para abrir, para queimar mato, para fazer alguma coisa. Para preparar lanhas, para poder entrar na agricultura. Porque se não fazer isso, não tem destino. No destino é a morte. No destino é a autodestruição. Porque nunca pode fazer luxo. E nem nunca pode pensar fazer luxo de viver da dependência de outro alguém. Guiné-Bissau nunca pode fazer luxo de viver a dependência de Senegal. Guiné-Bissau nunca pode fazer luxo de viver a dependência de Ásia, de Vietnã, de China. Guiné-Bissau nunca pode fazer luxo de viver na dependência, sob dependência de outro. Então, o que é independência? Independência é para não poder andar com o próprio pé. Então, o que não pode recomendar? Uma das formas, estratégias que tem que adotar para prevenir fome que pode vir matar gente, lico 3, 4, 5 meses, ou lico 10 meses na Guiné-Bissau, e preciso atacar o setor produtivo. E precisa atacar a agricultura. Nunca tem outra saída. Nas saídas, tudo que a mim analisar, não há nenhuma outra saída que não pode fazer, nesse preciso momento, enfrentar possíveis consequências desses problemas de coronavírus no futuro. Porque é uma utopia pensar como o mundo nascer igual depois desse coronavírus. Economias não entram em crise. Bancas não entram em crise. Porque a gente está a financiar nesse momento praga. E hora que praga bem passa, vida não torna normal de uma forma automática? Creio que não.
Então, para aquela, o Jidulu na recomendar, para falar como é preciso, para não encarar a situação com muita realidade, e gente ainda que está na ignorância, pensa, está na barra de um lado para o outro, coronavírus é uma realidade, e está a matar centenas e centenas de gentes na Europa. E a África o número está muito elevado de infectados. Portanto, não convida todos os gentes para falar como e o governo especial vai continuar a sensibilizar a população. Esta tarefa, este trabalho, digamos, de força de segurança, a hora que eu sair na rua, é para fazer seguintes cumprir com etiquetas, normas, não é? Porque branco sultano já toque cansa ao longo de quantos anos de nós escravatura, nós escravizado para com brancos. A mim que é com coisa só que não está conseguindo entender. Não ser um escravo de brancos, é sultano quase 5 séculos. 5 séculos. Não sultano para brancos. Só que faz trabalho, está sultano. Então chega tempo, nunca precisa de pensar mais na violência, nunca precisa de pensar mais na sorte. Não. Em nenhum momento não pode pensar em como para alguém fazer alguma coisa ou tem que soltar, porque a nós é calimar. Se a nós é calimar, nunca precisa de soltado, não precisa de sensibilizado, não precisa de mostrar importância, não precisa de mostrar o dever de fazer as coisas, para não poder fazer assim tranquilo. Então, veja, se também foi violento, pensa que espírito que está reina na cabeça seguintes, comanda e tem alguns gente que por ainda pensa, tem momento como e precisa uso de violência. Não, porque gente está bem assustado no outro lado. Não disse que gente está assustado lá daquele outro lado. A nós já não prendi a pessoa, porque branco sultano já muito. Pede ser sultano muito. Pede ser sultanientes. Pede ser matadientes. Pede ser corta gente. Não adianta. Corta pecadores de maneira que é mistério. Queima outros próprios, metiram pneus, queima gente. Queima lá ao vivo, não assistem. Quem manda mais gente tem papel de violência? Quem ganha, quem ganha com violência até ali? Quem ganha com violência? Então, quem não tem que incentivar nada de criar espetáculos e para incentivar gente para não fazer um trabalho que tenha a ver com o desenvolvimento do meu país. E no desenvolvimento de Guiné-Bissau não passa necessariamente na agricultura. Porque tem outros caminhos. Se tem esse dinheiro, se vai pedir dinheiro, não vai pedir dinheiro. Buchiga, porque meter dinheiro na agricultura é um dinheiro perdido, um dinheiro é vão. Não precisa de produzir, que não está comendo. Para a hora que não me a fronteira, só que não ficar assim, então já preciso passar nenhum carro de Senegal para entrar em Guiné, talvez ainda ensino doença, ou para baixo Senegal para buscar outra coisa, talvez ainda vai estar infectado lá. Ora que não fala, não será para a fronteira, não será na fronteira, não tem 6 tempos para viver. Então, esse que é independência. Esse que significa independência. Independência é nada ao contrário disso. Mas para que ela consiga, tem que investir na ciência produtiva como caminhos, como saída, como mecanismos para a resolução do problema. Quem tem que trabalhar, irmão ali já alô. Quem tem que trabalhar? E governos têm que acionar mecanismos. Não falar trabalhar e não continuar a falar. E que como tudo gente de trabalhar no Estado. Mas o governo tem que criar mecanismos para a gente trabalhar no setor político. Incentivar a agricultura. Incentivar iniciativas privadas. A mim, se está na caurinha papel, não tem lugar lá a palavra. O governo cria condições para fazer esse trabalho. O que é que na Bataxa tem a cabeça lá na Bissau ou em outro lugar? Para quê? Na trabalho privado, a boi patrão de boa cabeça, botar lá muita hora com isto. Ou vai trabalhar até hora com o casal e casa, ninguém ganha até a vida. É trabalho que é melhor.
trabalho mais fantástico do que aquilo. De que a bom. E esse desenvolvimento, o desenvolve próprio de verdade, e só hora quando trabalha para a cabeça. Para hoje desenvolvimento de verdade, e só a partir do dia que está a trabalhar para a cabeça, e gente está a trabalhar para a boca. Não hora que está a depender de outro alguém. Nunca o canal alcançar que progresso próprio de verdade, que sucesso próprio de verdade. Mas para aquilo, Estado tem que orientar gente nisto. E nunca podia pensar a nós tudo, não tem que vai depender não sei o que do Estado. Não. O Estado não é momento para focalizar. Se atenção especial para criar mecanismos, para criar formas, para angariar fundos, através do Ministério da Agricultura, para desenvolver um trabalho muito sério. Mas um trabalho muito sério naquilo que tem a ver com a agricultura. Porque senão não morrer. Cara, a alimentação não acabar, cada país na guarda de ser para sua população. Ninguém quer dizer esse país não morrer com fome, para ver tem outros gente não morrer de fome no outro lado. Nem pensar. Então, para aquele caminho, solução. E para realmente não encontrar formas de não resolver o próprio problema. E esse conte, né? Para falar governo, vai alargar a hora. 11 horas é a hora suficiente para gente vá fazer compra no mercado. Busca simplesmente na junta gente. E ao invés de buscar na prevenir, buscar na fazer o contrário. Então, para ver que lá, e preciso alargar a hora. Se tem 14 horas, o Roberto sugerir, e bom, mas 11 horas, muito pequenino, para quase 200 mil habitantes de Bissau, só que na falei dela, para ir para fera, preciso um momento. Vou achar que pincha, bilhete na estrada. E não no papel de coronavírus. Doença que está acabando. Através de contato de gente. Então, para aquilo lá, não alarga horas. Se não alarga hora, é difícil. 4 horas, ou 2 horas, ou 3 horas, até 5 horas. Melhor ter 5 horas. Cara, quem vai buscar, quem não vai buscar, tem aqui a altura e vai sentar nessa casa. E não olhar de comer, pensa até que hora, ninguém cana falou até 7 horas, até 5 horas, se não conseguiu olhar nada. Mas pelo menos este ser um tempo mais ou menos razoável para o povo circular, para transporte circular, para coisas fazer dentro, resolvido dentro de horas. Porque o objetivo de quarentena é para o seguinte, o objetivo é para matar eles com fome. Mas o objetivo é para salvar. Se o objetivo é para salvar, então salve eles de verdade. Não salve eles de verdade. O cara depois a gente sentar na casa com fome. Para ver, não está na talha coronavírus. Antes do coronavírus está chegando, bota morrer. Boa noite. É só que não tem para convidar o governo de Nuno Gomes Nabian para falar algo mais. É urgente mesmo para dar uma atenção especial ao setor agrícola. Então, tem que começar a produzir o que é que não está comendo. Essa é a solução para a Guiné-Bissau. A solução de Guiné-Bissau está passando necessariamente na produção de que não está comendo. Mona lama. Se nunca fazer isso, o cana vai nem cal. E que essa crise, pior ainda, nunca se bitendo que essa crise não leva. Se uma nunca se bitendo não é que essa crise pode levar, então não faça força, não começa a trabalhar para poder olhar, coisa de comer. Para não estar a depender de gente. Porque não vai gente ter. As fronteiras estão encerradas. Não pensa. Se está encerrado, então, não buscarão coisas de comer. Não buscarão coisas de comer para o cabelo morrer, para o cabelo falecer, tá?
não buscar, não coisas de comer, não produzir, que não está comer. Não tem outra saída se com aquela lá. Preciso para começar a produzir, que não comer. Se não quer fazer aquela lá, ainda vai ser tarde para nós. Boa noite. Me mantenhas contente para vos tudo acompanhar. Esse é o único apelo só que tem para partilhar com vós. Pedir para poder alargar horas e também para ver maneira de encontrar soluções ou mecanismos para começar a produzir coisas de comer na nossa terra. Porque se não quer fazer aquilo, rapidamente não morre. Antes que o coronavírus também chegar para afetar. Porque nenhum país que não vai mandar coisa de comer, a população não morre.